Blumenau, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Audiocast FURB, especial Oktoberfest Blumenau. Eu sou a Gabriele Dias, estudante do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da FURB. E eu sou a Giovana Seifert, também estudante de Publicidade e Propaganda no segundo semestre da FURB. E esta é uma atividade interdisciplinar e de extensão realizada nas disciplinas de Produção Publicitária em Áudio e Produção Audiovisual e Linguagem. Então, nesse terceiro episódio, nosso papo é sobre um tema super atual e muito importante: ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governança dentro da maior festa alemã das Américas. E para falar sobre isso, recebemos ela, que é formada em Comunicação Social, Relações Públicas, Publicidade e Comunicação Aplicada e CEO da Clarear Projetos, responsável por colocar todo o plano ESG em prática na Oktoberfest Blumenau. Adriane Carlotto, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, principalmente para falar sobre um tema tão atual e tão importante como a ESG na Oktoberfest. Eu é que agradeço, Gabi e Gil, a dupla, né? Muito feliz por estar aqui com vocês nessa oportunidade da gente conversar sobre essa temática extremamente atual e necessária, importante. Também sou formada, né, na área de vocês, então fico mais feliz ainda pela lembrança do nome. E dentro desses 4 episódios da gravação do podcast, né, sobre essa dimensão gigante, eu digo que é o maior evento do país, que é o Oktoberfest. Com certeza. Incluírem a temática de ESG, então parabéns a todos, né, da turma. Perfeito, Adriane. A Oktoberfest, então, tem uma energia única. Por trás de todo esse brilho tem uma equipe gigante fazendo um trabalho intenso. E para quem vive isso de dentro, a relação com a festa acaba sendo bem diferente. Então conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória e desde quando você faz parte da atuação na Oktoberfest. Nós somos uma empresa que produz eventos e implementações e planos de sustentabilidade em eventos públicos e eventos privados. Nós temos o grande prazer e alegria de participar da Oktoberfest desde o ano de 2022. Então, a festa acabou de finalizar, né? No último domingo, bateu super recordes aí de público, de sorriso no rosto, de tradição, alegria e também, né, teve a implementação de todas as ações de sustentabilidade dentro desse evento, ações sólidas extremamente importantes. Nós estamos, né, finalizamos a nossa 4ª edição, 4º ano de planejamento, de estudo. E na tua carreira, tu sempre sonhou em fazer isso? O que tu sonhava? Tem a ver com ESG? Então, quando me formei na área de comunicação, e não tinha, à época, né, essa temática de ESG tão sólida dentro das grandes instituições, e não se falava sobre essa temática nos eventos. Nem os pequenos, nem os de médio, nem os de grande porte. Os anos foram se passando e essa temática, né, foi ficando cada vez mais necessária, essa abordagem de mitigação de impacto ambiental dentro dos grandes eventos. E fui gratamente inserida dentro dessa temática no ano de 2017. Em um outro grande evento, que é um evento internacional, que é a The Ocean Race, que é o maior evento náutico do planeta, que acontece já há alguns anos e algumas edições no município de Itajaí. Isso é uma temática infelizmente, relativamente nova, mas nós já temos uma trajetória, né, voltando ao principal pilar aqui do nosso bate-papo, que é o Oktoberfest. A gente já tem uma trajetória sólida dentro da festa, né, há 4 anos. E olhando assim para a tua trajetória dentro da Oktoberfest, então, nesses 4 anos, teve algum desafio que tu enfrentou logo de cara quando começou a trabalhar com isso? Tens alguns que podes pontuar pra gente? Claro que posso, lógico. Principalmente falar sobre desafio, né? Porque não é um tabu. E não deve ser um tabu falar sobre desafios, né? Nem no começo da nossa trajetória, nem quando a gente já é um profissional maduro. Cada projeto que a gente vivencia nas nossas trajetórias, Gabi e Gil, é um desafio novo, né? Então, quando literalmente bati na porta da Oktoberfest, ofereci o nosso trabalho, né? Apresentei a Clarear e fui muito bem acolhida, né? Um frio na barriga gigante, pois uma festa que completou, né, sua 40ª edição, então uma festa sólida. A gente teve um desafio de falar sobre um público gigantesco, né, que a gente sabe, um público de qualidade, mas muito grande,
né? A gente acompanhou aí os resultados da última edição, bateu o recorde de público. Mas como que a gente, né, está inserido falando de mitigar impacto ambiental dentro da festa, que é um evento público e que tem uma muito preocupação com o município de Blumenau. Então, todas as ações, quando a gente começou, elas foram pensadas em mitigar impacto ambiental, pensando nas gerações futuras dos blumenauenses. Essa foi o nosso principal desafio. Então, quando a gente fez, por exemplo, o inventário de gases de efeito estufa, a gente pensou no plantio de mudas, que é, né, o principal e o mais eficaz projeto de compensação de CO2, gerado onde? Na festa. E como que a gente fez essa compensação? Né? Com plantio de mudas dentro da cidade de Blumenau. Então, é uma preocupação muito grande da festa com o blumenauense, mesmo sabendo, obviamente, que a festa recebe, né, muitos turistas e que bom poder mostrar Blumenau para o Brasil e para o mundo. E ainda mais ser exemplo disso, né, para quem vem de fora. Exatamente. E com esses desafios a gente sabe que tem muitas conquistas, né? Muitas coisas que você deve se orgulhar, a equipe deve se orgulhar e levar isso tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, né? Então a gente queria saber se tem alguma conquista em específico, algo que aconteceu que deu muito trabalho e que geralmente quem está no Oktoberfest não tem essa visão do quão trabalhoso de toda a equipe que está trabalhando por trás de tudo isso, né? Então tem algo que te dá muito orgulho, tanto sua quanto da sua equipe, que geralmente o público não vê por trás da Oktoberfest? Opa, tem muita coisa, tem, né, que o público não vê, né? Permanece nos bastidores, mas é reflexo do sucesso da festa, né? A gente tem um processo de resíduos gigantesco, né, dentro do evento. De resultado, a gente tem 172 toneladas, né, o resultado dessa edição. De resíduos, que tem um processo de manejo, né, extremamente cuidadoso, dentro de leis e de normas federais, como é que é o processo de resíduos, né? A gente tem o público, a gente recebe o público dentro da festa, tem uma equipe sensacional de limpeza, né? Uma empresa extremamente sólida, no qual a gente trabalha extremamente ligado com essa empresa. Quando a gente começou a planejar lá em 2021, que a gente começou o trabalho em 21 e executou em 22, né? A gente tem um terreno de armazenamento temporário de todos os resíduos da festa, comumente falando em lixo, né? E eu tenho um orgulho gigante, né? Quando as pessoas perguntam, Adri, onde é que tu trabalha dentro da Oktoberfest, né? Eu trabalho dentro do terreno do lixo da festa, né? E com o maior orgulho, carinho que eu falo isso. Falei na última reunião da Comissão de Segurança do evento, nesse último domingo, né? Que a gente nunca sai dentro de uma Oktoberfest como a gente entrou. Principalmente quando a gente trabalha com o pessoal da limpeza. Diretamente com o pessoal da limpeza que carrega todo esse resíduo, esse lixo, leva até o terreno, e a gente tem todo um cuidado com esse resíduo, um cuidado com o meio ambiente. Todo resíduo que sai, faz o processo lá de coprocessamento, ele sai como um documento. A gente tem toda a tramitação e cuidado e zelo, né? Não é só dos resíduos que a gente cuida, é do óleo, mas a gente não sai de uma Oktoberfest, e daí falando do meu lado pessoal, né? Porque a gente sai de casa com o pessoal. E quando a gente começa a trabalhar, a gente vai fazendo a nossa técnica. Assim é com cada um que está me olhando aqui e gravando esse podcast. Saímos de casa pessoas físicas, né? E quando a gente chega no trabalho, a gente implementa as técnicas que a gente aprendeu. Não existe separar, né? E a gente nunca sai de uma Oktoberfest como a gente entrou, principalmente quando a gente trabalha com as pessoas da limpeza e que esperam o ano inteiro para ir lá na Oktoberfest e receber esse salário, da oportunidade de emprego e renda, né? Quando a gente fala da grandiosidade da Oktoberfest, a gente está falando da minha empresa, que recebeu para estar lá, que foi agraciada em ser contratada, de todas as pessoas da limpeza, são engenheiros. Então, a gente tem um grupo gigantesco de fornecedores, e falar de Oktoberfest é falar de emprego e renda. Com certeza. Com certeza. De bastidores que às vezes as pessoas não veem, mas elas sentem, né? Uhum.
E toda essa movimentação por trás ali da equipe, com certeza deve ser incrível ver depois tudo isso acontecendo e as pessoas não veem o que está por trás, né? Mas ali na tua colocação, tu trouxe sobre, enfim, ali do lixo e como é feito esse descarte, um pouquinho do processo. E como vocês medem esse impacto? Dá para saber de alguma forma quanto de lixo e de emissão foram reduzidos por conta dessas toneladas? A gente consegue ter essa noção em dados? Como que vocês medem isso? Claro. O nosso processo dentro da sustentabilidade da Oktoberfest, ele é extremamente sério, um trabalho sólido. Né? Nós temos um grupo técnico desde 2022 que estuda esse evento, a planta desse evento. A gente o evento teve a implementação de mais uma área, né, que foi o Galegão, que foi um sucesso. Então, geograficamente o evento aumenta. Ano passado com o Boulevard, esse ano agora exatamente, com o então ele vai se estendendo, mas tudo que a gente faz dentro da festa é para gerar dados para outras edições, outros grupos técnicos que trabalham. A gente sabe os resultados, assina laudos, assina documentos e, principalmente, está na festa durante os 19 dias que o evento ocorre, né? Porque assim a gente consegue estar próximo do evento e, de fato, acompanhando hora a hora. Hora a hora desse evento, que tem uma carga técnica de trabalho extensa, densa, né? Consegue receber desde as 10 da manhã até as 2, 3, né? Então, são várias horas que o evento funciona e o nosso grupo acompanha o evento. Então, a gente sabe lá dos 1.900 litros de óleo, termina o evento, começa a analisar dados, né? O que a gente pode fazer para melhorar, porque é um evento, o nome, né, evento já é algo dinâmico, né? O compromisso da organização da festa é cada edição melhorá-la. E o nosso compromisso é, quando termina a festa, avaliar dados e o que a gente pode fazer para melhorar de uma edição para outra. Então, sim, é um trabalho que a gente consegue mensurar, deve mensurar números e dados, né? E tem um zelo gigantesco quando a gente está na operação. Falando ali dos dados, né? Ali você citou a equipe também. A gente sabe que tem muita gente trabalhando por isso, e tem muitos dados relacionados a ESG na Oktoberfest. Tanto é que esse ano teve uma tela lá, né? Com todas essas informações, que é muito interessante para o público. Em tempo real, né? Atualizadas em tempo real, justamente para o público ter essa ciência do que está acontecendo nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente. Mas como que são mensurados esses dados? Como é que a equipe trabalha para que todas essas ações da ESG sejam feitas de forma efetiva e que tragam esses dados reais em tempo real para dentro da Oktoberfest? Então, a implementação do painel, ela aconteceu no ano passado, né? Na última edição da festa. Então, esse é o segundo ano. E daí é aliar a questão do ESG com a tecnologia, e que bom, né? O evento, ele tem 2 bebedouros, né? Que promove a questão da distribuição. Foram quase 50 mil litros de águas distribuídas. Esses bebedouros ficam em 2 pavilhões. E a tecnologia, ainda bem, né? Que ela funciona a ponto das pessoas estarem lá e saberem, né? Qual é a gramatura de resíduos por pessoa. Lógico, as pessoas ali, elas têm um panorama geral específico sobre aqueles dados que depois são tratados e estudados, né? Mas o grande painel está ali para as pessoas saberem, principalmente, que a festa tem essa preocupação. E quando a gente fala de governança dentro das siglas do ESG, a gente está falando de transparência. Principalmente por ter um compromisso, ser um órgão público e ter um compromisso com o morador, né, de Blumenau e todo mundo que frequenta essa festa, mas principalmente na questão da transparência dos dados, né, que depois da festa são tratados, estudados, né, como explanei. E que bom que hoje a gente tem essa tecnologia, né? Porque eu imagino que anos atrás não tinha como ter, assim, em tempo real, a atualização do que está acontecendo, como é que está sendo essa sustentabilidade, essa governança dentro da Oktober, né? E isso é um reflexo do trabalho de vocês, né? Isso. Com certeza. E que com certeza, todos os dias. E que com certeza faz muita diferença na festa. Eu tenho certeza que muita gente nem não imagina o quão
bom isso é para a festa e o quão benéfico isso é tanto para a festa, quanto para as pessoas, quanto para a cidade de Blumenau. E até é uma forma, Exato. um momento ali da pessoa entender o impacto real dela dentro dessa festa e o que está causando, né? Então, se de repente, tá só curtindo ali, é o momento de trazer também essa responsabilidade para dentro de um local que normalmente não se pensa sobre isso no momento que está vivendo a festa, né? Exatamente, que é festivo, Uhum. é para ser festivo, né? A conotação do evento é isso mesmo, né? É o maior evento gastronômico do Brasil. Tem quase 200 rótulos diferentes de cerveja, né, dentro do evento. Essa é a conotação do evento, ela é uma festa, né, para as pessoas sorrirem, se divertirem, crianças de todas as idades, né, para todos os públicos. Eu digo que é a Disney das ativações, né, a gente que é da área de comunicação, também da área de comunicação, sabe disso, é uma Disney para a área das ativações, né, grandes marcas estão ali dentro, levando seu nome, brincando com as pessoas, e por que não a gente levar a conhecimento do público a questão da sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do processo do ciclo, né, de reduzir impacto ambiental, compensar impacto ambiental. A gente está falando do lado social e a gente está falando também de retorno econômico. Né? A gente nunca deve isolar a sustentabilidade do processo econômico da festa. Quanto mais a gente tem uma festa sustentável economicamente falando, essa festa consegue promover mais ações, receber mais pessoas, melhorar a sua infraestrutura e ter um processo também sólido de sustentabilidade dentro dela. Com certeza. Muitas vezes se fala em ESG, a gente pensa, não dá para investir em ESG e pensar em lucro, e pensar no dinheiro. Mas eu acredito que essa divulgação e essa implementação dentro da festa são uma maneira de mostrar como a festa se preocupa, como ela está ali pensando nas pessoas e pela cidade também, né, como tu colocou na tua fala. Então, querendo ou não, acaba tendo também esse lado que, às vezes, não é o principal e não pode ser o principal dentro do que a gente está vivendo no mundo atual, mas muito bacana tu trazer que dentro do que vocês reciclam e traz para a cidade um lucro, né? Existe o benefício da redução do impacto ambiental, muito pertinente as perguntas que vocês estão trazendo, né? Nessa conversa, muito inteligente, inclusive as perguntas e os questionamentos, e eles devem ser feitos, porque é um evento público, não que o evento privado não tenha que mostrar dados, mas ele acontece dentro do seu processo de governança, e um evento público, ele é feito, né, para gerar resultados para a cidade, né? Elevar o nome de Blumenau para o Brasil e para o mundo, que é isso que a organização faz com maestria, divulga muito bem esse evento a cada edição, mas a gente tem a oportunidade de mostrar para outros eventos, inclusive, que não é caro implementar a sustentabilidade, porque não sei por que criou-se um mito que é caro implementar e não é possível implementar, mas a Oktoberfest faz porque ela é gigantesca. Não, a Oktoberfest faz porque ela quer que o processo de sustentabilidade seja real e sério. Inclusive, mandaram uma pergunta aqui no chat, né? Como tu colocou, que ela faz, não porque é uma festa grande, mas porque ela quer. Exato. E se, de fato, isso tem impactado em outros eventos, não só na cidade, mas como aqui na região. Trazer isso de uma festa tão grande, mas que mostrar que outros eventos, outros festivais também podem implementar isso. A Oktoberfest acabou de fazer um summit. Com certeza. Acho que, levar isso para o mundo acho que inteiro, há 2 né? semanas atrás nós fomos convidados a ter um painel lá, e vários outros municípios estiveram dentro desse summit, puderam escutar, fizeram perguntas e depois nos questionaram, né? E é isso como você explanou. A Oktoberfest promove a sustentabilidade porque ela quer, não porque ela é grande ou porque ela tem os seus números substanciais, né? Ela executa a sustentabilidade porque ela almeja e tem uma preocupação real com o munícipe, com o blumenauense, né?
Como tu colocou na tua fala ali sobre os fornecedores que estão e marcas que estão com vocês nessa jornada por levar o ESG e ter cada vez mais práticas dentro da festa, há algum tipo de critério ou acompanhamento com os fornecedores e marcas parceiras dentro da Oktoberfest? Há algum rigor, né, também para que essas marcas estejam aliadas ao propósito da Oktoberfest, né? Opa. Por ser um evento público, ele já tem todo o rigor de contratação dos seus fornecedores, né, dentro das suas licitações, chamamentos públicos e as diferentes formas de servir ao município, né? Patrocínio, chamamentos públicos, contratações diretas e as grandes licitações, né? Então, existe sim um rigor. Quando vocês falam em desafio, né? Nós, por trabalharmos com sustentabilidade, né? O CNPJ da Clarear, ele tem todos os seus regramentos ali dentro das suas... Daí falando um pouquinho sobre contabilidade, porque é um negócio, né? A Clarear é uma empresa, mas ela tem todo um zelo com o seu CNPJ, principalmente por servir não só o Oktoberfest, mas outras empresas, né? E eventos de Santa Catarina. Então, existe sim esse zelo da organização do evento com quem contrata, lógico, muito zelo, né? Com os fornecedores. Esse zelo, né? O fornecedor, quanto mais ele vê esse zelo, acredito que melhor seja a entrega dele para a festa, né? E querendo ou não, isso atinge muito o público, porque atrai muita gente, atrai muitas pessoas, né? E como é que vocês fazem? Vocês veem muita dificuldade nessa gestão de pessoas? Porque, por exemplo, assim, a gente vê que tem muita família, tem muito adolescente, tem muito adulto, tem muita criança. E como é que vocês fazem para que essas pessoas estejam engajadas nessas práticas de ESG? Ótima pergunta e questionamento, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, e a gente está inserido dentro do país, né? Do Brasil, né? Infelizmente, como eu disse lá no começo, né, da minha fala, é uma prática nova. Infelizmente, né? Falar de sustentabilidade dentro dos eventos é uma prática nova. A gente tem a legislação federal que diz que grandes eventos, produtores de resíduos, né? Ele precisa, né, dar a destinação correta e legal dentro desses resíduos, porque são grandes geradores, né? Mas, infelizmente, nem todos os eventos implementam, né? Pasmem, mas muitos eventos não implementam. Não estou falando do Estado, né? Estou falando de uma linha geral do Brasil. Pois não fazem, mas existem legislações, né? Que obrigam, por lei, né? Que grandes geradores de resíduos tenham que implementar a questão das suas coletas e como que esse resíduo sai da festa. Por quê? Porque esse resíduo é gerado dentro do evento. Então, a responsabilidade sobre o público que recebe, a segurança desse público e até chegar no processo da geração dos resíduos é de responsabilidade do evento. Falando sobre a tua conotação ali, a tua pergunta sobre o público, eu acredito que o brasileiro, ele queira fazer sempre correto. Às vezes ele é pouco destinado a. Ele é pouco instruído a... e daí a gente está falando da base, né? Estou dentro de uma universidade conversando com profissionais, professores, técnicos, acadêmicos, né? Que tenham a oportunidade, a mente, né, próspera para esse conhecimento. Mas a gente está falando de pessoas no Brasil, de uma grande quantidade, quanto vocês sabem, que não têm acesso. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha vontade de fazer correto. Sim. Às vezes ela não tem o conhecimento. Não vou isolar que às vezes ela não busca ter conhecimento, né? Mas a grande maioria das vezes, às vezes nem sabe como fazer. Sim. E agora falando um pouco sobre a questão da responsabilidade social, né, dentro da ESG. A gente sabe que nessa última edição tiveram diversas câmeras, né? Mais de 300 câmeras de segurança dentro da festa e que ajudaram muito no quesito segurança, né? Que, querendo ou não, tem muito a ver com a responsabilidade social da festa com o seu público, né? Então, a gente queria saber de ti qual foi o impacto de toda essa segurança, de todas essas câmeras que tiveram, por exemplo, reconhecimento facial, né? Tanto de crianças quanto adultos. Qual foi o impacto dessas câmeras para dentro da festa? O que melhorou? O que teve de impacto pro público?
É extremamente pertinente a tua fala quando tu fala de segurança, né? O evento, ele faz uma reunião diária, né? Começa antes, mas todos os dias do evento, os 19 dias do evento, eles fazem uma reunião da Comissão de Segurança, onde ali dentro tem polícia militar, bombeiro, brigadista, segurança, limpeza, nós estamos ali inseridos. O engenheiro da Vila Germânica, que é o engenheiro Jairo, ele falou, né? Estamos aqui inseridos nessa reunião que se chama Comissão de Segurança, mas a segurança do evento é como você disse, explanou, né? A segurança do evento é o reconhecimento facial, a revista das pessoas, as crianças serem pulseiradas, as pessoas serem acolhidas, os órgãos de segurança estarem ali dentro com bases, né, Polícia Civil, Científica, Militar, estão o Corpo de Bombeiros, essas câmeras, né, geram conforto para as pessoas estarem dentro da festa. Com né? certeza. A sensação de você ir para um evento que previamente você já tem a sensação de segurança é fantástico, não é mesmo? Porque isso te instiga a estar lá dentro. Então, extremamente pertinente a fala de vocês quando vocês falam que o processo de segurança, o processo da limpeza, que é muito efetivo, é lindo de ver, né? Essa questão dos bastidores, né? Isso tudo, por mais que o público não veja, ele sente. Com certeza. Ele sente que é seguro, ele sente que é limpo, porque é refletido na energia daquele ambiente. Tu passa pelos pavilhões, pelo Boulevard, pelo Novo Galegão, as pessoas estão com um sorriso no rosto. Essa eu acho que é a principal frase que eu falo, né? A Oktoberfest é uma festa de pessoas com sorriso no rosto. Existem, infelizmente, eventos onde as pessoas estão mais propícias à briga, já vão lá para encontrar ou para brigar. Infelizmente, isso ainda ocorre, não dentro da Oktoberfest. Principalmente num momento onde há muita presença de bebida alcoólica, né? Então, já tem essa predestinação a acontecer, essas movimentações, por conta também dessa questão ali, né? Que as pessoas, às vezes, em horários mais tardes, acabam já estando em outro nível de sanidade, podemos dizer, claro. né? E acho que essa preocupação também com esse cuidado sobre beba com responsabilidade também impacta muito dentro da segurança que a festa vem trazendo, né? E as câmeras, elas estão aí para ajudar também. Então, se acabar acontecendo, vai ser sanado e não vai para frente, né? Esses tumultos. Rapidamente, né? Se algum episódio acontecer, ele é rapidamente dissolvido, né? Sim. A gente está falando aí de muitas seguranças, a gente está falando de brigadistas, um ambulatório muito bem estruturado, equipe do bombeiro. Então, assim, são múltiplas equipes que promovem um conforto desse participante. É lógico que é uma festa que tem quase 200 diferentes rótulos de cerveja. As pessoas vão ali para se alimentarem, comerem a gastronomia típica alemã, que é maravilhosa, beberem o seu chopp, conhecer um sabor diferente, né? Que Sim. o próprio evento foi se reestruturando, o horário que era das 4, 5 da manhã, não tem necessidade, né? Por quê? Porque as pessoas precisam se sentir confortáveis, né? Eu falo com propriedade, eu tenho uma pequena de 6 anos, ela foi muito bem acolhida, tem um parque de diversões maravilhoso e é isso. É uma festa para a família, né? É Hoje pra em dia não é família. mais só sobre a bebida, o chopp, enfim, e acho muito bonito como ela está se transformando. E vale salientar o desfile também, né? Que é uma tradição Que as muito pessoas linda. às vezes não vão na festa, vão pro desfile, que é um show à parte. Com certeza. Né? Então é isso, assim, é o conforto das pessoas em saírem de casa, saberem que vão para um evento seguro, que podem levar
seus avós, seus pais, né? Os idosos e as crianças também, é para todos. Sim, né? E essa segurança, ela vem não só da segurança que é implementada no parque, mas também a divulgação dela, né? A gente viu aí, né, nesse período de festa que teve muita divulgação de imagem, claro, sempre prezando pela imagem das pessoas, né? Mas que teve ali a divulgação do que está acontecendo na festa, do que está sendo repreendido na festa. Então, isso, querendo ou não, também traz muita dessa segurança para que os pais possam levar os filhos, para que os adolescentes possam ir sem os pais, com os amigos na festa. E saber que se for, vai ser punido. E saber que se acontecer, pode haver essa punição e muito provavelmente vai ter essa punição, né? Então, querendo ou não, essa segurança mais também é essencial, assim, para a festa. E quando tu diz do receber a todos, do divulgar, isso é fazer presença na questão da governança. Sim. Divulgar de forma clara todos os processos, né? E a imprensa e os departamentos de comunicação, através dos seus releases, ajudam muito bem isso, em reverberar a imagem da Oktoberfest como um evento seguro. E ele é seguro, né? Vocês foram no evento, sabem do que eu estou dizendo, não é porque eu trabalhei nele, é porque eu muito caminhei dentro dele durante múltiplos horários. Teve um pico de público ali no segundo sábado, né? De 81 mil pessoas, né? Então, assim, você ser uma dessas que passaram dentro desse universo gigantesco e está seguro dentro dele. Adriane, tu trouxe o tópico ali da preocupação com essa acessibilidade, com essa diversidade e uma das pautas do ESG também é se preocupar com isso. No próprio site da Oktoberfest, que tem muitas iniciativas relacionadas a isso, então a língua de sinais sendo transmitida, os totens para quem procura, encontra dentro da festa, e é muito legal ver que essa preocupação também está sendo aplicada dentro. A gente também pode pontuar questões como diversidade também dentro da festa, tanto na parte de gestão, de governança, com as pessoas que trabalham na festa, quanto quem está lá também, se sentir representado. Consegue falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Ótima pergunta, extremamente importante, né? A gente falar sobre diversidade, sobre oportunidade, né? Falar sobre o público, né? O Guilherme muito bem explicou que em diversas edições do evento a gente tem o evento tem um público maior de mulheres, né? Chega a anos de ter 51% de mulheres dentro desse evento. Existem os banheiros, existem femininos, existem a questão dos banheiros adaptados. Tinha esquecido de falar disso, porque são muitas Todas as entradas são, tem as adaptadas. Entradas adaptadas, tem os banheiros para pessoas com deficiência, tem o carro que se você agenda, se você é cadeirante ou baixa mobilidade, você agenda esse veículo, ele vai te buscar, ele te leva na festa. Tem a questão da equipe de Libras, se você precisar, eles estão ali. Tem a questão do cuidado da abordagem social, tem a questão da identificação das crianças dentro da festa, né? As pulseirinhas, isso é muito legal, reflete na segurança, no cuidado, no zelo. Veja bem, é um universo geográfico grande e uma população também gigante. Então, são N iniciativas dentro dessa festa e que é extremamente bem divulgada. Eu estou aqui, né, fazendo um podcast no curso de Publicidade e Propaganda. Vale salientar que o evento dá um banho, um show na questão da divulgação. Se divulga em todas as feiras, em todos os eventos, no Brasil, fora do Brasil. E só né, o que pelo zelo da sua infraestrutura quando ele está acontecendo, mas que ele tem uma equipe de divulgação prévia, né? Pré-evento, e falando um pouquinho aqui sobre publicidade, ele só é o que é porque é trabalhado a comunicação desse evento, o marketing desse evento, que dá um banho. Eu digo que eu sou muito fã de todo o departamento, porque são muitas pessoas, mas assim, é do divulgar e fazer as pessoas terem vontade
de terem a experiência que é o Oktoberfest. Com certeza, Sim, Adriane. E né? principalmente nessa edição histórica da 40ª edição, eu acho que esse trabalho foi empenhado de maneira árdua para divulgar essa festa e também foi o reflexo de todo esse público que esteve presente. Então, mais de 680 mil pessoas presentes na festa. E é muito lindo ver que a comunicação também está presente nisso e tem uma responsabilidade também dentro da festa e de divulgar ela para trazer cada vez mais público para a nossa cidade e também para nossa festa. Caminhando agora para o fim da nossa conversa, que está muito boa. A gente podia passar horas conversando sobre diversos outros temas sobre isso. Tá muito bacana. Mas pode dar um spoiler assim pra gente do que a gente pode esperar para os próximos anos, para a próxima edição em relação ao ESG e como isso está se encaminhando. Claro, ano passado já foi um trabalho, dentro dos 4 anos, que é feito um trabalho muito bom com a tua empresa dentro da Oktober, mas ano passado a gente teve mais divulgação sobre isso e foi quando acho que o público também teve muito mais conhecimento sobre. E esse ano foi aplicado muito mais também política sobre isso. E para o ano que vem a gente pode esperar o quê? É um processo como em todas as áreas, né, meninas? Como em todas as áreas, a gente implementa, a gente vai crescendo o projeto, vai aumentando as ações, vai fazendo com que mais pessoas que estão dentro da festa saibam dessas ações e vai estudando a possibilidade de aumentar e melhorar essas ações dentro do evento, né? Primeiro, o que a gente espera é continuar dentro da Oktoberfest como empresa, como grupo, né? Eu aqui represento um grupo de X profissionais, né, que amam estar dentro da festa e que esperam que essas ações sejam principalmente o que eu digo, o que é implementado dentro da Oktoberfest de base técnica, ele já é muito bom, extremamente sério. A minha vontade é que mais pessoas tenham mais acesso e que a Oktoberfest, com todo o seu poderio de comunicação, leve a mensagem de sustentabilidade para mais e mais pessoas que tenham acesso a irem nesse evento que é extremamente de tradição, sorriso no rosto, comida germânica e a mensagem da sustentabilidade, que é tão importante. Sim. Perfeito, Adriane. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer trocar essa ideia e tirar nossas dúvidas sobre esse tema, que é muito importante, como foi abordado durante toda essa nossa conversa. Então, a gente gostaria de agradecer você também que está escutando o nosso audiocast FURB e também reforçar o nosso agradecimento para os nossos professores que nos apoiaram nessa produção, o Everton Darroch e Marta Brode, e a todos os envolvidos nessa atividade extracurricular de produção publicitária. E não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, então o @ppfurb no Instagram e AudioFurb também. E nosso canal no YouTube, Laboratório de Áudio FURB e Comunica FURB, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso curso. E no próximo e no último episódio do nosso audiocast FURB, a gente vai fechar com chave de ouro falando do licenciamento da Oktoberfest Blumenau. Como essa identidade é protegida, quem pode usar e como isso ajuda a manter viva a tradição da maior festa alemã das Américas. Então a gente te espera lá.